Fala, apaixonáticos, apaixonáticas e demais cinespectadores. Meu nome é Pedro Santana e hoje vou responder para vocês uma pergunta que eu recebo basicamente dia sim, dia não. Os críticos de filmes vão ao cinema gratuitamente? Basicamente, a resposta curta é que depende. No meu caso, muitas vezes sim. Então fica aí que já eu vou te contar como isso funciona e como talvez você também possa ir gratuitamente ao cinema. Então, para entender basicamente por que os críticos de cinema muitas vezes vão gratuitamente aos filmes, a gente precisa entender um pouquinho do papel deles, né? Basicamente, o papel do crítico de cinema para o estúdio é publicidade. Porque você deve ter visto várias vezes na sua vida pôsteres, Blu-rays ou trailers utilizando frases de críticos de cinema, que são chamados blurbs, nos materiais de divulgação. Isso acontece com muita frequência, né? Filmes com cartazes que tem cheios de estrelinhas lá, que são as notas máximas dadas por críticos relevantes e publicações que são importantes dentro do meio do cinema. Porque basicamente o papel do crítico público é guiar ele na direção de determinado filme, se aquele filme se alinhar com os gostos da pessoa, né? Então a pessoa tem um recurso limitado, que é o tempo, outro recurso limitado, que é o dinheiro, e ela precisa despender eles da maneira mais eficiente possível, então ela procura a crítica de cinema para saber se ela vai gostar de um filme ou não. Então a pessoa procura aí críticos que ela gosta mais, que tem a opinião mais alinhada com a dela, e aí eles utilizam essa pessoa como um referencial para se eles vão gostar de um filme ou não. Então o papel dos críticos nesse sentido para a pessoa é dar um valor e guiar ela para uma compra melhor. Então os estúdios sabem disso e eles utilizam isso como um meio de propaganda. Tanto que a gente vê quando um filme é martelado para a crítica, o embargo dele de crítica, né, quando os estúdios permitem que a crítica vai ser lançada para o público, acaba tipo um dia antes do lançamento, para que ele não seja tão impactado assim pelas opiniões negativas das pessoas. E claro, isso também vale o contrário, quando o estúdio está muito confiante com a performance de um filme com os críticos, ele deixa os críticos soltarem as suas análises muito antes do lançamento do filme para impactar positivamente esse lançamento. Isso também impacta, inclusive, em premiações como o Oscar, né? Filmes que são bem avaliados pela crítica têm mais chances de serem nomeados para o Oscar, e uma nomeação para o Oscar é basicamente dinheiro a mais na conta dos estúdios, especialmente se o filme vier a ganhar determinada categoria, como, por exemplo, categoria de melhor filme, melhor diretor ou melhor ator, categorias que valem muita coisa também monetariamente, literalmente, para os estúdios. E claro, além disso, a gente também tem a função do crítico, que eu exploro um pouquinho mais no meu curso, né? Que é a função mais filosófica de progredir com a arte, de ajudar no discurso e moldar como uma determinada arte funciona. Inclusive é a função que o Aristóteles já dava para os críticos, né? Que uma grande crítica pode moldar uma grande arte. Inclusive vários diretores e escritores se diziam influenciados por pessoas como Roger Ebert. Então tudo isso eu abordo um pouquinho no meu curso, se você quiser também saber mais sobre como funciona a profissão de crítico de cinema e talvez também se tornar um, entra aqui no primeiro link na descrição para ter acesso à segunda turma do meu curso de crítica de cinema, e quem sabe também você pode um dia ir aos filmes de graça para também dar a sua opinião para o seu próprio público. Mas enfim, como que isso funciona então, Pedro? Como é que os críticos vão aos filmes gratuitamente? Tem alguma sessão específica? Eles têm algum cartãozinho? Eles têm o nome da lista ali dentro dos cinemas? Basicamente, as duas primeiras coisas que eu falei. Uma sessão específica que é para os críticos é chamada de cabine de imprensa, e várias redes de cinemas também possuem um cartão especial que dá acesso aos filmes gratuitamente para os críticos e membros da imprensa. Essa primeira sessão, a cabine de imprensa, basicamente é oferecida pelas distribuidoras dos filmes, que enviam os filmes geralmente para uma assessoria de imprensa que passa para os críticos o filme com antecedência, para que antes do lançamento do filme eles tenham já publicado a sua crítica. Inclusive é meio que uma obrigação dos críticos fazerem isso, já que a opinião deles vai ser utilizada aí como meio de divulgação do filme, então eles precisam, os estúdios no caso, que os críticos divulguem as suas críticas antes do lançamento do filme. E claro, também muitas vezes você tem um embargo, né, que é no caso o limite de quando você pode lançar a sua crítica. Por exemplo, Liga da Justiça tinha um embargo que era um dia apenas antes do lançamento do filme para você lançar a crítica. É uma regra que o filme sempre vai ser ruim se o embargo for muito próximo do lançamento? Não, por exemplo, o embargo de It a Coisa foi bem próximo do lançamento e ainda foi um filme que muita gente gostou, os críticos especialmente. Então, isso não é a regra, mas acontece muitas vezes quando o estúdio está tentando enterrar o filme. Então, a cabine de imprensa basicamente funciona da seguinte maneira: você envia o seu nome para a assessoria de imprensa ou para as distribuidoras, você é colocado lá no mailing se você for aprovado, e aí as pessoas começam a te convidar por e-mail. Olha, você gostaria de ir na cabine de imprensa no dia tal do filme tal? Se sim, você confirma sua presença, aparece lá geralmente em sessões que acontecem na parte da manhã, e aí assiste o filme e depois publica a sua crítica até o dia do lançamento do filme. É bem simples assim. E também tem, como eu já disse, redes de cinema que te oferecem um cartãozinho com o qual você pode ir ao cinema gratuitamente, inclusive às vezes até levar um acompanhante. Isso vai variar de local para local, cidade para cidade, mas por exemplo, e aqui em Belo Horizonte tem uma rede que faz isso, que inclusive eu sou muito grato, mas eu não sei se eu posso divulgar, então eu vou não divulgar no momento. Talvez eu divulgue para quem é aluno do meu curso, porque aí já está numa questão um pouco mais próxima da profissão, né? Mas enfim,
Eu talvez divulgue para vocês depois, mas eu não sei realmente se eu tenho permissão para fazer isso. Mas enfim, então os críticos de cinema sim, geralmente vão aos filmes gratuitamente, especialmente na medida que o trabalho deles fica com mais relevância, mas eu tenho certeza que muitos críticos como eu iriam ainda aos filmes se não tivessem essas facilidades. Eu com certeza, antes de ter alguma relevância nesse meio, é que hoje não tem muito ainda, mas tudo bem, mas eu já gastava milhares de reais por ano indo ao cinema 60, 70 vezes, então, claro, ter as cabines de imprensa, ter os cartõezinhos de acesso é um negócio que facilita pra caramba e permite que a gente execute a nossa profissão de forma um pouco mais eficiente. Então, claro, os que cinema vão ao cinema gratuitamente porque eles são utilizados como propaganda para os estúdios e como guia para o público, e isso ajuda muito eles também na sua própria profissão. Então, esse é Cinespectador, gostado do vídeo, clica na marcada para se inscrever no canal, se tornem apaixonados ou apaixonados, sem fazer parte da crítica, e claro, cliquem aqui no primeiro link da descrição para conhecer um pouquinho mais sobre o meu curso de crítica de cinema e talvez você possa um dia ser o meu colega aí nessa profissão e também ir ao cinema gratuitamente. Então, esse é o YouTube, até a próxima.